Igreja, pegue a sua Bíblia, já estou de posse do meu exemplar. Amém? Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19 apenas, que diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Amém? Você que está em pé juntamente comigo em reverência à palavra de Deus, pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Igreja, Deus me dá essa palavra minutos atrás. Perceba, arrependei-vos, convertei-vos. Interessante isso, né? É quando Deus está dizendo, mude de vida, mude a sua trajetória, mude o seu caminho, se volte para mim. Deus está dizendo isso. E daí então você encontrará um refrigério. É como se a pessoa estivesse numa tormenta, a pessoa estivesse num deserto, a pessoa está passando por um momento difícil. E quando você se volta para Deus, e você se arrepende, você se converte ao Senhor, você vai encontrar um refrigério, um escape, um bálsamo da parte de Deus. Perceba que Jesus, ele é o verdadeiro pastor. E ele, por sua vez, dá a vida pelas suas ovelhas. E se fez conforme se faz esse texto que eu mencionei aqui. Jesus deu a sua vida mesmo lá na cruz. E Deus Pai, por sua vez, o ressuscitou dentre os mortos. Ao terceiro dia, ele deu vento da palavra do Senhor. Então, Jesus, na sua palavra, nos ensina através de Atos, que nós precisamos nos arrepender e nos converter a Deus. Perceba, outrora, o homem, por exemplo, usava o short, ficava sem camisa, muitas das vezes era mentindo, falando palavrões. Mas a partir do momento que recebeu Jesus e quer ser realmente de Deus, a pessoa se arrepende, a pessoa se converte e se volta para Deus. Então essa pessoa encontrará um refrigério. É como se a pessoa encontrasse um pasto verdejante, água cristalina, porque nós somos ovelhas, nos ensina a palavra do Senhor. É quando você encontra esse aprisco, onde ali vai ter um pastor que vai cuidar de você. E esse pastor se chama Jesus Cristo, lá de Nazaré, da nação de Israel, pois ele foi ali. O verbo se fez carne ali. Ele andou pelaquela superfície de terra, nos trazendo a sã doutrina, as leis, a oportunidade de morar no céu. Perceba que esse texto, ele faz menção de umas palavras chaves: arrependei-vos, convertei-vos. Muito interessante isso, né? Jesus ensinava isso, o arrependimento. Jesus ensinava as pessoas a se converterem a Deus, para se aproximarem a Deus. Há uma diferença de arrependimento para uma outra palavra. Sabe qual é a outra palavra? Oposta, nesse termo que eu quero dizer, de arrependimento, e a outra palavra que está ao outro lado. Olha que interessante, do outro lado, é diferente de arrependimento. É uma outra palavra que se encontra do outro lado, chamada remorso. É um remorso. Por exemplo, a pessoa cometeu algo que desagrada a Deus. E a pessoa fica ali se remoendo por dentro. Um remorso. Não devia ter feito aquilo. Deus não se agrada. Fiz isso e aquilo. A pessoa está se remoendo. Mas só que daqui a poucos dias, ou poucas horas, a pessoa faz de novo. É o remorso. Já a Bíblia ensina a termos o arrependimento. O que consiste o arrependimento? Perceba, estou indo bem devagarzinho para a nossa compreensão. O arrependimento se dá da seguinte forma: a pessoa cometeu algo, fez algo que desagrada a Deus, transgrediu as leis de Deus, se levantou contra Deus.
É o pecado, é a perdição. Aí a pessoa se arrependeu daquilo que fez e parou. Isso é arrependimento. A vez que o arrependimento faz eu e você receber a graça de Deus, as misericórdias de Deus. O arrependimento nos leva a isso. A Bíblia fala, quando um pecador, ele se arrepende, essa pessoa vai para o céu. Os anjos fazem festa no céu. Porque aquele pecador que se encontrava no pecado e na perdição, estava sendo guiado, estava indo numa direção ao abismo, ao Hades, em outras palavras, ao inferno. Só que mediante o arrependimento, houve uma conversão. Convertei-vos. Olha que interessante, olha que maravilha. Arrependimento, conversão, mudança de vida, mudança de hábitos, temor a Deus, nascermos de novo, a regeneração. Daí então esta alma que estava para ser precipitada ao abismo, ela se arrependeu, se converteu e se voltou para Deus. Daí então esta pessoa encontra um refrigério. Essa pessoa começa agora a se voltar para Deus. É quando a pessoa o aceita e se permite ser moldado e transformado pelo poder da palavra. Você lembra que diz Jesus na sua palavra? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Olha que interessante. Sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Aprendei de mim, disse Jesus Cristo. De Jesus. Que sou manso e humilde. E encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nos ensina a palavra de Deus. Olha que interessante. Jesus chama a todos. Aí quando você aceita, você vem. Agora, se você se permitir ser transformado e impactado pela sã doutrina, as leis de Deus, a verdade que é Jesus, aprender com Jesus, que é manso, que é humilde, você vai encontrar descanso para a sua alma. Refrigério. Vai ter ali um aprisco. Água pura, clara, transparente. Vai ter aquela grama maravilhosa, linda e tremenda da parte de Deus. Perceba como a palavra de Deus, ela se completa. A palavra de Deus, ela se fecha, querido ouvinte da palavra do Senhor. Então, nós precisamos ter o arrependimento. Nós precisamos da conversão a Deus. Irei citar aqui algumas formas que a pessoa precisa se converter. Muitos, infelizmente, podem ter uma inclinação por roubo, por furto, por latrocínio. A pessoa pode muitas vezes ter uma inclinação para mentira. A pessoa tem uma inclinação para tirar a paz dos outros. A jogatina, as bebidas, a nudez, e por aí vai, avarento. A pessoa está em uma direção. E quando a pessoa se converte, a pessoa abandona isso. E começa agora a se converter e mudar o rumo da sua vida. A pessoa agora está andando em direção ao Senhor. Houve uma conversão, uma mudança para Deus. Isso significa conversão. Convertei-vos dos seus pecados. Convertei-vos daquilo que desagrada a Deus. Igreja, existe uma centena de pecados, milhares de pecados na Bíblia. Mas quando nós nos voltamos para Deus, que acontece o arrependimento, você está constantemente na presença do Senhor, se esforçando na palavra de Deus ao máximo. O sangue de Cristo nos limpa e nos purifica de todo e qualquer pecado. Nós não podemos sair da presença de Deus. Temos que ser firmes, constantes na presença de Deus. Daí então o sangue dele se faz sobre nós, em função da obediência, da fidelidade para com Deus. Sabe o que Deus coloca no meu coração agora? Que tem pessoas que não aceitam isso. Tem pessoas que acham que é impossível.
Aí não quer para si e também não quer para o seu próximo. Os contradizentes, aqueles que andam de forma desordenada, também chamado de haters. Um hater pode se converter ao Senhor? Sim. Alguém que anda de forma desordenada pode se converter ao Senhor? Sim. Seja qual for o contradigente, seja quem for. É uma escolha. Sempre foi dito no início da mensagem, é uma escolha. É uma decisão, uma posição que a pessoa toma na sua vida. A pessoa não quer cair nas coisas erradas e não vai? Vai. Tem o livre-arbítrio. E se essa pessoa resolver, não, hoje, agora eu quero ser de Deus. Vou sair fora disso e daquilo e vou firmar em Jesus. A pessoa vai. Vai. Tem o livre-arbítrio, querido ouvinte da palavra. Tem o livre-arbítrio. É a pessoa que escolhe. É a pessoa que decide. Você sabia que quando uma pessoa vem descer ao abismo sem Jesus, a pessoa ouviu muito falar de Deus. Só que a pessoa, infelizmente, desistiu de se afastar de Deus. A pessoa escolheu. Deus não veio para condenar ninguém. Deus enviou Jesus, foi para salvar mesmo. Foi para libertar. Foi para a pessoa se arrepender. Foi para acontecer conversão mesmo. Quem faz a pessoa ir ao abismo, ao Hades, ao inferno, é a própria pessoa. A própria pessoa cava o seu buraco, a sua sepultura, a própria pessoa. Porque não quer. E depois a pessoa acaba se precipitando dentro. Está escrito na palavra isso. É o próprio ser humano. Igreja, é bom dar essa real. É bom falar a verdade de Deus. Perceba, não estou falando nome de ninguém aqui. Não estou salvando ninguém. Também não estou condenando ninguém. Eu estou na Bíblia. Estou na palavra. Estou na Bíblia. Estou na palavra. Não prego contra ninguém. Não dou direta para ninguém. Não prego contra nenhuma denominação. Eu tenho a liberdade de expressão. Nós moramos no Brasil. É um país tido como laico. Onde eu posso expressar aquilo que eu acredito. Aquilo que eu tenho fé. E hoje, muitos não querem mais pregar arrependimento. Não querem pregar mais santificação. Muitos, infelizmente, não pregam mais que o inferno está ali na esquina se a pessoa não se converter a Deus. Muitos não querem mais falar as verdades da Bíblia, da palavra do Senhor, que veio para nos livrar do inferno. O inferno existe, como o céu também existe. Igreja, se eu não acreditasse na palavra de Deus, eu não transmitiria pelos meios de comunicação. Eu não estaria aqui dando minha cara, o meu rosto, para muitos. Eu acho assim, quando nós conhecemos a palavra, foi nos dado saber os mistérios de Deus. A nós foi dado saber aquilo que Deus oculta para muitos. A Bíblia diz que Deus oculta dos sábios, dos entendidos, dos grandes, dos magistrados. Na grande maioria Deus esconde sim. E Deus, por sua vez, revela aos pequenininhos, aos humildes, aos simples, singelos até. Perceba como Deus se moveu para comigo. Como que Deus não se moveu para você, e trazendo essas pérolas, trazendo um conteúdo que não é apenas momentâneo, que não é terreno. Esse conteúdo, essa palavra é eterna. É digna de muito engajamento. É uma palavra de extrema relevância. Estamos tratando de arrependimento. Conversão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que eu e você se volte para Deus. E encontremos um refrigério para as nossas almas. Nós precisamos ter paz com Deus. E é totalmente possível, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, obter essa paz com Deus. Perceba, igreja, que o pecado veio sobre o mundo através de um homem chamado Adão. Você lembra o que diz as Escrituras? O inimigo das nossas almas incorporou numa serpente. E essa serpente, por sua vez, enganou Eva. E Eva, por sua vez, acabou enganando seu esposo, Adão. E ali houve o pecado. Uma transgressão daquilo que Deus estipulou. Não coma da árvore do conhecimento.
E nós bem sabemos o que aconteceu. Eles foram expulsos. Eles saíram do jardim do Éden. Eles iam viver para sempre, pois eles se alimentavam do fruto da árvore da vida. Ainda então começou o pecado, a trajetória do pecado na terra. Aí a Bíblia fala que a salvação, a vida eterna, também veio através de um homem. Perdão dos nossos pecados. Através de Jesus Cristo, nós temos agora paz para com Deus. Porque após Adão, Eva, Abel e Caim terem saído do jardim, o pecado foi tomando forma, uma grande proporção. Se lembra que houve um grande dilúvio, onde somente foram salvos Noé e a sua família, um total de 8 pessoas. Deus estava irado com a terra. Houve um dilúvio a nível global. Grandes inundações. Bilhões de pessoas morreram. Perceba, a ira de Deus se fez na terra. Os juízos de Deus se fez na terra. E não só o bastante. Ainda houve Sodoma e Gomorra, que serviu de exemplo, 2 grandes e vastas cidades, onde ali se fazia uso da falsa prosperidade, da falsa paz. Havia todo e qualquer tipo de pecado naquele lugar. E não se fazia justos ali. Deus, por consideração a Abraão, ainda enviou anjos. Houve uma teofania, onde ali saiu Ló, os seus filhos e sua esposa. E Deus, por sua vez, começou o juízo sobre Sodoma e Gomorra, 2 grandes cidades. E os anjos disseram para Ló e sua família: olha, não olhem para trás. A ordem é para marchar. A ordem não é para retroceder. Marchem. E nós bem sabemos o que aconteceu com a esposa de Ló. Pois o coração dela estava enraizado na mentira, nas coisas pecaminosas que se fazia em Sodoma e Gomorra. Ela voltou para trás. Ela olhou para trás. E Deus, por sua vez, estava dizimando essas 2 grandes cidades. Era bolas de fogo, enxofre, raios. Vinha sobre Sodoma e Gomorra. O que não morria em função do fogo, o enxofre matava. E o que o enxofre não matava, os raios terminavam de matar. Perceba, nós falamos muito que Deus é amor. E Ele é amor. Mas Ele também é justiça. E a mulher de Ló olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal. Até mesmo Jesus, nos evangelhos, cita: lembrai-vos da mulher de Ló. E esse Jesus veio para nós termos paz com Deus. Esse Jesus veio pregar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus Cristo foi nos dado para tirar os cativos. Esse Jesus foi nos concebido para sermos curados. Esse Jesus veio até mim e até você para acontecer libertações, conversões, arrependimentos. Ele é o modelo. E o ensino que ele trouxe não é dele, mas do Pai, aquele que enviou ele. Sendo que ele disse: a doutrina que eu falo, o ensinamento contrário não é meu, é daquele que me enviou. Percebe, igreja, que mensagens assim nos dá uma consciência, traz juízo para nossas mentes. O inimigo da minha e da tua alma, ele não brinca de ser um anjo caído. Nós também não podemos brincar de sermos cristãos. Igreja de Deus, nós precisamos estar nesse arrependimento. Precisamos dessa conversão, para daí então termos o refrigério, termos paz para com Deus. Isso é totalmente possível. Quem não quer, vai dizer: nada a ver. Para que tudo isso? É fanatismo. É esses esquizofrênicos aí, esses quadrados, esses cafonas. Ei, para ser de Deus é tudo isso e muito mais. Se eu e você, a humanidade, por meia hora, pudéssemos deslocar nossa alma, que se faz dentro de cada um de nós, visitar o céu, as mansões celestiais, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus, passarmos pelo paraíso, para o seio de Abraão, em seguida descer nas mais profundezas, lá do abismo, ver o sofrimento das almas, ver os anjos caídos, demônios, todo e qualquer tipo de coisa feia que tem lá, e depois regressássemos
para esta matéria, para este corpo que infelizmente é corruptível. Mas diz a palavra de Deus que quando a nossa alma se desprender da matéria, aquilo que é corruptível se transformará, se revestirá pela incorruptibilidade. Olha que tremendo, olha que maravilhoso. A Bíblia fala que em parte nós conhecemos, está nas Escrituras, está na palavra de Deus. E em parte nós profetizamos. Mas chegará um dia, querido ouvinte da palavra de Deus, que eu e você entraremos de cabeça no mundo espiritual. E convém que eu e você entre com Jesus Cristo de Nazaré, lá de Israel. Porque se não for de igual forma, as labaredas de fogo aguardam a pessoa. Estou trazendo a realidade. Evangelho raiz, na essência e na pureza. Para o nosso arrependimento, para a nossa conversão, para mudanças de vida, mudança de hábitos. Olha que interessante, não é verdade, igreja? Tudo isso está diante dos nossos olhos. Tudo isso se processa diante de nós. O inimigo quer cegar, ele quer enganar a pessoa. Com essa falsa prosperidade, com essa falsa paz. O inimigo está solto na terra. O mundo jaz do maligno. Para esta pregação, para essa ministração, está entrando na sua vida, entrando na sua casa. Existe batalha no céu. Para essa verdade poder chegar até você. Por isso que eu falo que esse trabalho aqui é de Deus. Esse trabalho é de Deus, igreja. O Espírito Santo está falando em nosso meio. Muitos vão se livrar dos pregadores da verdade. Aqueles que se importam com a sua alma. E grande vai ser o galardão daquele que encaminha as pessoas até Jesus. Se lembra o que diz a palavra? Sábio é aquele que ganha almas para o reino de Deus. Igreja, o meu tempo já se avança. Quero fazer agora a segunda oração. Amém? A mensagem está muito boa. Deus está falando em nosso meio. Amém? Vamos agora fazer a segunda oração. Eterno Deus, eterno Pai, como Tu és grande, Jesus, como Tu és poderoso, Pai, vai curando os enfermos, vai agora tirando a doença, que pode ter o nome que for, pode ser em qualquer lugar do corpo desta pessoa. O Senhor opera maravilhas em nosso meio, pois doença e enfermidade saia em nome de Cristo. Pai, agora, neste momento, restaurando a vida sentimental, conjugal e familiar dessa pessoa que me vê e me ouve pelas plataformas. Pai, vai agora restituindo, abrindo portas de emprego. Vai nesse momento, vai nesta hora, Jesus, ajudando esse comerciante. Ajuda, Pai. Vai agora disponibilizando uma oportunidade de trabalho. O inimigo pode ter se levantado para atrapalhar os projetos que o Senhor tem na vida desta pessoa. Mas eu bem sei que as promessas do Senhor estão de pé. O inimigo não vai conseguir derrubar as tuas promessas, Pai. Quem pode impedir a bênção e o milagre somos nós, se não nos arrependermos, se não nos convertermos ao Senhor. E nesta mensagem, muitas pessoas estão se arrependendo. Nessa mensagem, muitos estão se convertendo. E grande será o milagre, grande será a vitória do teu povo, Senhor. Oro também, Pai, em teu nome, repreendendo obras malignas, obras diabólicas, orações ao contrário. Tudo aquilo que o inimigo pode estar arquitetando, manietando, esquadrilhando contra esse ouvinte da tua palavra. Seja qual for a localização que você se encontre, querido ouvinte, Deus está te visitando aí. O anjo de Deus está passando a espada em qualquer obra maligna e diabólica que pode se fazer na sua vida e também na minha vida. Pois, Pai, todo mal se existir em nossas vidas, se existir nas nossos familiares, saia em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim agradeço a Deus Pai, a Deus Filho e ao Divino Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Peço que você agora esteja compartilhando, amém, pelos meios de comunicação, essa transmissão. Igreja, fica depois disponível, amém, para quem quiser assistir depois. E hoje também existem as reprises do Pastor Jesus. Eu ia falar do Pastor Jesus. Realmente é o Pastor Jesus. O Pastor Jesus está em nosso meio. Igreja, existem as reprises do Pastor Francisco pelos meios de comunicação. Amém? Mensagens como essa, edificantes. Mensagens como essa, que nos aproxima de Deus.
Então, assiste as reprises do pastor Francisco. Você vai se encher da presença de Deus. Amém? Pode deixar os pedidos de oração. Passo recolhendo pelas plataformas. Quero também agradecer você que me acompanha, você que está sempre nas lives, compartilha, glorifica, atrai a presença de Deus através do aleluia, do glória. Amém? Deus vai te recompensar. Amém, querido ouvinte da palavra do Senhor? Igreja, eu vou ficando por aqui. A paz no Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a cada um. Amém? Grande é a minha, a sua vitória. Louvado seja Jesus. Amém? Deus é bom, hein?